dia para todo mundo que já está aqui, para a nossa reflexão, iniciando mais uma semana, e essa semana muito especial, pois não é só a última semana do tempo da Páscoa, nos preparando assim para a festa de Pentecostes, mas uma semana que nos recorda que este dom do Espírito Santo que o Senhor nos prometeu e que foi derramado abundantemente no nosso coração, não coloca um ponto final, mas pelo contrário, nos renova a consciência de que a missão nos foi entregue. Ontem, a festa da Ascensão do Senhor, nós ouvimos justamente isso, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e anunciai o Evangelho. Então, nós não podemos pensar que a festa de Pentecostes coloca um ponto final em nada, Pelo contrário, a festa de Pentecostes nos renova, como já dissemos, nessa consciência de que a missão continua. E, portanto, nesta semana, vamos atendendo até o pedido de Jesus, como nós dizíamos da última vez, que Jesus nos manda pedir em nome dele, mas naturalmente pedir em nome dele aquilo que ele prometeu, o Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo, de fato, esse dom do Pai a pedido do seu Filho para a sua igreja, renove em nós a consciência de que somos seus templos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito de vida, e renovai a obra da criação, recriai o ser humano à imagem de Deus e a nossa sociedade segundo o projeto de seu coração. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Hoje nós temos o final do capítulo 16. Toda semana passada nós fizemos a meditação, a liturgia diária sempre nos apresentava trechos, pequenos trechos desse capítulo 16 do Evangelho de João, e hoje nós vamos encerrar. E aqui nessa conclusão, podemos assim dizer, do Evangelho, do capítulo 16 do Evangelho de São João, então os discípulos chegam a essa conclusão, Por isso o versículo 29 diz: E os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Porque também Jesus, para ajudá-los a fazer esse caminho de compreensão da sua morte e da sua ressurreição, usou algumas comparações. E entre elas, a última que nós ouvimos na semana passada foi da mulher que se enche de tensão, de uma certa angústia, quando está para dar à luz, mas depois que nasce a criança, então se descortina, esse horizonte iluminado, alegre, jubiloso. Assim também, nessa comparação, Jesus estava falando da sua morte. Então, a sua morte que enche de angústia o coração dos seus discípulos, até o próprio Jesus vai passar por essa experiência, Minha alma agora está abatida. Mas a morte não é a última palavra. E, portanto, precisa ter essa expectativa da vitória de Cristo, da sua ressurreição, e assim como nessa comparação, por isso que os discípulos falam dessas figuras, não falam mais em figuras, dessas comparações que Jesus fez, como nós acabamos de lembrar da mulher que está para dar à luz. E mais do que essa conclusão que os discípulos chegam, de que Jesus não está falando mais em comparações, é uma conclusão também muito, muito importante, diante de todos os sinais que Jesus realizou, diante de todos os ensinamentos que Jesus transmitiu, sempre se chega a uma conclusão, que é uma decisão, isto é, acreditar e segui-lo, ou não acreditar e abandoná-lo. Nós já vimos isso naquela crise da Galileia, depois do discurso do pão da vida. Jesus dizia: e vocês estão escandalizados? Então, se vocês estão escandalizados, então podem ir embora. Aí Pedro, com aquela palavra tão lúcida, mesmo que ele não tenha compreendido plenamente no momento: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E essa é a conclusão que os discípulos dizem: por isto cremos que vieste da parte de Deus. No versículo 30.
Então essa conclusão que os discípulos chegam, e isso é muito importante, porque é a finalidade, né, do anúncio de Jesus, da revelação de Jesus, para que tenham vida e vida em plenitude. Então, até mesmo quando as pessoas, a multidão perguntava, né, e o que é que nós devemos fazer? Então, o que é que Jesus responde? Acreditar naquele que ele enviou, que o Pai enviou. Então, o que fazer para realizar as obras de Deus? Acreditar naquele que ele enviou. Pois bem, e aí Jesus ainda faz uma provocação, né, mesmo depois que eles disseram, né, agora nós cremos, e Jesus provoca com esta pergunta: credes agora? Não, isso é uma pergunta que também nós devemos responder a cada dia. Lembrem que naquele contexto, no capítulo 11 do Evangelho de São João, quando Jesus vai, por ocasião da morte de Lázaro, uma das perguntas que ele faz às irmãs de Lázaro: crês isso? Ou seja, crê que ele é a ressurreição e a vida. E aí Jesus provoca os discípulos, mesmo depois de eles terem dito, né, que nós cremos agora, mas aí Jesus ainda deixa essa pergunta, porque eles precisam ainda fazer um caminho, né, o caminho até a cruz e a manhã da ressurreição, né, e para eles, né, coroado naquele momento em que Jesus aparece no cenáculo no primeiro dia da semana, ao entardecer daquele dia. No versículo 32, Jesus também diz com muito realismo, né, o que chama muita atenção nossa é esse realismo de Jesus. Agora, o realismo de Jesus é diferente, muitas vezes, daquilo que nós chamamos realismo. Nós chamamos, muitas vezes, o realismo é uma constatação. Não é a constatação de uma dificuldade, a constatação de uma doença, a constatação de uma morte. Aí não, vamos encarar a realidade, né? Isso muitas vezes é chamado um realismo, mas o realismo de Jesus não é simplesmente a constatação, mas vamos ver, né, na conclusão do Evangelho de hoje, qual é um elemento também fundamental nesse encarar a realidade para Jesus e também que deve ser para nós. Mas o realismo que Jesus chama a atenção aqui é justamente a dispersão dos discípulos, né? Por isso que ele diz no versículo 32, eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Então vejam, é muito duro, né? Tanto para os discípulos escutarem essa palavra de Jesus, eles acabaram de dizer, nós cremos que vieste de Deus. Então, qual seria a consequência dessa profissão de fé? A fidelidade. Permanecer com Jesus. Isso seria dentro de uma lógica mais natural. Então eles, até certo ponto, estavam angustiados, o coração perturbado, né? Que até Jesus vai dizer no capítulo 14, não fique perturbado o vosso coração. Então, dentro de uma determinada lógica, agora que eles chegam a afirmar, né, agora nós cremos que vieste da parte de Deus, então o que é que se espera? Que eles perseverem, que eles permaneçam. É um verbo também que apareceu muito nesse bloco, chamado os discursos de adeus de Jesus, né, permanecer no meu amor, permanecer na minha palavra. Quem me ama permanece na minha palavra, né, cumpre os meus mandamentos. Pois bem, mas ferindo esta lógica, Jesus anuncia de novo o realismo de Jesus. Chegou a hora, e é agora, em que vos dispersareis. E aqui se utiliza um verbo, né, que é muito significativo, né? No português não é tão, não soa assim com tanto impacto, mas o verbo que é utilizado aqui tem como raiz, né, uma palavra que nós conhecemos, né, que é escorpião. Então, dispersar, né? Aqui, ferir, se diz em grego, scorpizo, né? Que é a mesma raiz de escorpião. Então não é uma dispersão qualquer, mas é uma dispersão fruto de uma dor, né? Quem já fez a experiência, né? Espero que
bom, quem fez vai entender bem direitinho o que eu estou dizendo. Quem não fez, eu espero que nunca faça, né? De ser picado por um escorpião. Né? O que significa isso, né? Em primeiro lugar, é uma experiência quase que de traição. Não é? Porque como o escorpião, né, pica com o rabo, então ele, até certo ponto, ele é traiçoeiro. Ele vem de frente, mas ele ataca por trás. Então é uma traição. E por outro lado, é uma dor dilacerante. Eu já vi alguém que tenha sido picado por um escorpião que parecia que ia enlouquecer. Então é uma dor dilacerante. Por isso que é muito interessante recuperar esse significado desse verbo, que no português perdeu muito, de dispersar. A gente não se remete a essa experiência, né? De uma dor dilacerante, até de traição, que nos faz, né, muitas vezes, abandonar, fugir, correr, se desesperar. Né? Tanto que, completando esta frase, né, quando diz cada um para o seu lado, né? Vos dispersareis cada um para o seu lado. Também isso aqui é uma expressão que nós poderíamos traduzir, né, de várias maneiras. Por exemplo, cada um vai cuidar das suas coisas, cada um vai para a sua cidade natal, até é possível traduzir assim, né? Cada um vai pegar o seu próprio caminho, cada um vai pensar em si mesmo. Então vejam que densidade, né, teológica, né, que peso tem essas expressões de Jesus, né? Por isso que eu digo o realismo, né? O realismo, a dor da morte de Jesus, a dor da traição dos discípulos, por isso o símbolo do escorpião, então vai provocar isso, né? Vai provocar a dispersão, né? Eles vão embora. Mas esse realismo de Jesus não leva ao desespero, né? Então é o outro elemento que eu queria chamar a atenção. Isto é, o realismo, mesmo que seja duro, mesmo que nos leve ao confronto, né, com coisas que não são agradáveis nem atraentes, não deve levar ao desespero. E o que é que vai nos sustentar? Aí é aquilo que Jesus afirma, né, depois de dizer, me deixarei só, mas eu não estou só, o Pai está comigo. Então vejam que, mais uma vez, né, a gente insiste, o realismo de Jesus não é só uma constatação de que foi abandonado, de que os discípulos foram embora, de que deixaram sozinho, mas o realismo de Jesus leva, quase que paradoxalmente, a confirmação de que ele não está só, isto é, o Pai está com ele. E Jesus continua, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim, né? Também uma coisa que foge à lógica humana. Mas por quê? Porque o caminho, né, justamente para encontrarmos a paz, é quando nós enfrentamos a realidade, mesmo que ela não seja tão, segundo os nossos critérios, positiva e atraente. Mas é o modo de encontrar a paz. Hoje há muitas tentativas, né, de querer encontrar a paz fugindo da realidade, fugindo dos problemas, fugindo e negando os conflitos, mas isso não é o caminho, né? O caminho é enfrentar. Agora, sozinhos nós não podemos enfrentar, nós não temos condições. Por quê? Porque diante de uma constatação, né, diante vamos dizer, desse realismo cru, nu e cru, muitas vezes nos sentimos enfraquecidos e diante disso vem o desespero. Então esse nosso realismo, né, como pessoas de fé, que não se enganam, né, que não se deixam seduzir por explicações fáceis ou por saídas fáceis, mas o realismo tem que ser o realismo também ancorado na fé. E portanto essa palavra de Jesus, para que vocês tenham paz em mim. Então vamos buscar a paz em Jesus. E aí a última expressão de Jesus, né, as últimas frases, que sem dúvida, nesses tempos que estamos vivendo, é uma palavra que vem assim e deve penetrar profundamente o nosso coração, para que mesmo
não é, sendo picados pelo escorpião, né, nós tenhamos a capacidade de superar isso, né, de vencer isso, ou seja, não cair no desespero, mas cair nas mãos de Deus, ou seja, lançar-se nas mãos de Deus. E por isso essa expressão de Jesus belíssima, do realismo de uma parte, mas um realismo de quem tem fé. No mundo tereis tribulações. Isso é o realismo, né? A constatação, ninguém pode negar. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, é esse o realismo cristão. O realismo cristão deve ser ancorado na fé, não apenas na constatação. E é o grande dom do Espírito Santo em nós que nos ajuda a fazer esse caminho, né? O caminho de enfrentar a realidade, reconhecer a realidade sem negar, sobretudo, os conflitos, as dificuldades, os problemas, o sofrimento e até a morte, mas ancorados na fé. Por isso essa palavra, tende coragem, né? A palavra muito forte de Jesus, tende coragem, eu venci o mundo. Então que nos preparemos bem nesta semana para a festa de Pentecostes, não na expectativa de que vai terminar, né? Mas na expectativa de que seremos renovados na nossa missão, naquilo que nós somos chamados a testemunhar no mundo. Então, um bom dia para todos e que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.